dia, mais uma vez a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a série de mensagens chamada Losers, ok? Perdedores. Eu não sei quantos aqui já viram um programa na televisão chamado The Biggest Loser. Quantos aqui já viram? Gente, eu já vi uma temporada inteira, desde o primeiro até o último episódio. E essa que está aqui é a Ellen Phillips. Ela foi a vencedora da 7ª temporada do The Biggest Loser. Ela era uma dona de casa de 49 anos, quando foi ao programa. E ela se destacou das demais ganhadoras do sexo feminino por ter tido o maior percentual de gordura eliminado. Ela iniciou o programa com 116 quilos e no final tinha 63 quilos, 54% a menos do percentual de gordura, né? Cara, uma das vencedoras. Outra, uma foto muito legal aqui, é a da Dani Ellen. Eu acho que de todas as participantes, essa foi a que ficou mais famosa, porque ela se tornou coach motivacional, né? E aproveitou o embalo do programa e tudo mais. Mas, assim como a Ellen, a Dani, ela, com 26 anos, foi ganhadora da 14ª temporada do The Biggest Loser. Entrou com 117 quilos e saiu com 55 quilos. Massa, né? Gente, eu amava esse programa, achava muito maneiro. O empenho precisa de muito esforço para isso aqui, precisa de um comprometimento real e sério para realmente chegar nesse resultado, né? As pessoas elas têm que mudar absolutamente tudo na sua vida. A rotina, as escolhas, os compromissos, né? Tudo. Os desejos, elas têm que fazer uma mudança de coração. E é incrível, eu sempre curti muito. E o propósito do programa é descobrir quem perde mais peso. Então, o nome do programa é O Maior Perdedor, né? Então, lá, o vitorioso é quem perde mais. Tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando nessa série, né? Então, The Biggest Loser, o maior perdedor, no final, leva o grande prêmio. E antes de continuar, eu queria falar que hoje a gente vai falar exatamente isso. Que nós precisamos, a partir do Evangelho, entender e buscar. Nós precisamos buscar ser o maior perdedor que existe. Esse é o desafio de hoje. Eu quero que você saia daqui pensando: quem vai perder mais do que eu? Ninguém vai perder mais do que eu, entendeu? E eu queria trazer, e você vai poder aplicar essa mensagem em diversas áreas da sua vida, mas eu queria trazer especialmente para a área de relacionamentos, ok? Os nossos relacionamentos. Se você tem algum problema de relacionamento, você possui algum problema de relacionamento, com qualquer tipo de pessoa, dentro da sua família, dentro da igreja, no seu trabalho, pensa nas pessoas com quem você tem, talvez não um problema, talvez você fale: eu não tenho problema, eu tenho dificuldades, né? Tem algumas pessoas que eu não estou com problema nenhum, mas para ter um problema é 2, né? Então pense nessas pessoas, ok? E eu queria, a partir daí, trazer a mensagem de hoje. Pensa nessas pessoas. Cada um, eu tenho certeza que todo mundo pensa em alguém aqui. Não é possível que ninguém tenha alguma dificuldade ou problema de relacionamento com outra pessoa. Então, pense nessa pessoa. Só que antes de iniciar, eu quero trazer um incômodo sincero. É de verdade, né? Nós estamos na 3ª mensagem. Eu iniciei a mensagem, domingo passado o Mateus também trouxe a 2ª mensagem da série. E eu, até aqui, eu estou com um incômodo, estou com uma pulga atrás da orelha. Que talvez essa série ela possa comunicar algo extremamente pesado, né? Cara,
Se você ouvir lá a mensagem número 1, vai falar de Cristo falando: vem a mim, toma a sua cruz. Se você ama seu pai, seu filho, a sua vida mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Talvez algumas pessoas virem e falem: eu trouxe o texto de João capítulo 6, onde Jesus fala sobre beber do sangue dele, comer do corpo dele, tomar a cruz que ele vai carregar. E no final, algumas pessoas que seguiam a Jesus lá na multidão falavam: muito difícil essa tarefa. Quem pode suportar tamanho fardo? Aquelas pessoas abandonaram Jesus. Então, eu trouxe uma mensagem, a famosa voadora na boca, sabe? Talvez aquela primeira mensagem em especial foi aquela mensagem soco no estômago, em que você fale: meu Deus, que mensagem dura essa, que mensagem pesada. Então, eu estou incomodado. Eu estou incomodado exatamente porque quando a gente pensa na vida cristã, às vezes a gente pensa como uma missão impossível. Peraí, você está me dizendo que eu tenho que amar quem me faz mal? Não, está entendendo? A vida cristã parece um conjunto de tarefas impossíveis. Peraí, você está falando que eu tenho que fazer bem para quem me ofendeu? Está entendendo? Peraí, você está me falando que eu tenho que amar minha sogra? Ah, não, aí já virou missão impossível, né? Aí nem o Tom Cruise tem essa capacidade. O Tom Cruise não sabe o que é missão impossível até conhecer os desafios do Evangelho. Talvez algumas pessoas pensem assim. Mas a verdade é que a gente não está querendo trazer esse peso, porque o Evangelho, o fardo de Jesus é leve. Iniciamos esta série trazendo esse choque de realidade. A gente estava querendo, na mensagem número 1, não é dar um soco no estômago de ninguém, não é uma voadora na boca das pessoas. Essa não era a nossa intenção. A nossa intenção, na mensagem número 1, é mostrar a realidade do Evangelho, em que muitas pessoas elas buscam a Jesus e vão até Jesus buscando felicidade terrena, como se Jesus fosse a fada madrinha. É a famosa teologia da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E as pessoas, então, elas olham para Jesus mais ou menos dessa forma, como se Jesus fosse o cara lá em cima, que se eu buscá-lo, ele vai fazer tudo o que eu necessito aqui nessa terra. E é isso que a gente estava tentando trazer naquela primeira mensagem que o Mateus trouxe sobre o caráter do discípulo de Jesus na mensagem anterior. É que não é isso. Não é isso. Jesus não é isso. Jesus é Deus, Criador de todas as coisas, digno de toda honra, toda glória. E Ele nos criou, Ele é o nosso Criador. E Ele nos criou com um propósito para que a gente encontre a verdadeira felicidade na adoração a Ele. Então, nós vivemos num mundo caído, cheio de pecado, e Ele quer restaurar e redimir todas as coisas. E a primeira coisa que precisamos entender é o verdadeiro Evangelho. Que existe pecado no mundo, mas que para termos um real encontro com Cristo, a gente precisa entender que nós estamos falidos, que nós somos pecadores. Entende? Então, o que a gente estava querendo, mais uma vez, não era trazer uma dureza ou te colocar um desafio, ou um peso, ou um fardo que é impossível de carregar e para que você vire ao final e fale: a vida cristã é uma missão impossível. Não, não é isso. O Evangelho nos chama a perder. Agora, o Evangelho não nos chama a perder para ganhar algo superior. Não é isso. O Evangelho nos chama a perder, atenção, porque já ganhamos algo superior. Quando a gente olha para Cristo, a gente entende Cristo Jesus, a gente entende o que Ele fez. Quando a gente entende, a gente percebe que a gente precisa de um Salvador e a gente encontra em Cristo esse Salvador. E quando a gente encontra Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, a gente ganha várias coisas, um relacionamento real e profundo com Deus.
Jesus nos liga de volta a Deus, nós voltamos a ter um relacionamento com Deus, e através desse relacionamento, a gente ganha várias coisas. A gente encontra a verdadeira felicidade, a gente ganha tudo que o mundo está buscando em Cristo Jesus. A gente ganha tudo, e por isso, por ganhá-lo, somos convidados a perder. Então perceba, a gente não perde para ganhar, a gente perde porque já ganhamos em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Essa era a pulga atrás da minha orelha. E eu queria trazer um pouquinho mais de equilíbrio na mensagem de hoje em relação a isso. E hoje o nosso texto, em Lucas capítulo 6, eu queria ler alguns versículos. Versículo 27 de Lucas capítulo 6 vai falar de algo que nós já recebemos e por isso fazemos. Mas se a gente olhar a primeira parte de Lucas capítulo 6, vai parecer exatamente que a vida cristã é um fardo, é uma sequência de tarefas que parece demais com a missão impossível. Entende? Olha só a missão, olha só o que Jesus está falando. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de vocês roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Está entendendo? Você começa a ver o que Jesus fala e fala, que é isso? Portanto, versículo 35, amem seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Se a gente parar aí, dá um tilt e realmente fala, poxa, mano, viver Jesus, viver o evangelho é difícil demais. Eu não quero isso para a minha vida, não. Já está tudo muito pesado e difícil na minha vida e agora vim com esse fardo. Não, tá maluco, tá entendendo? Gente, até Jesus vir com a continuação do versículo 35 e versículo 36. Amem seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo, de fato, como filhos do Altíssimo. Pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, prestem atenção, assim como o Pai é misericordioso com vocês. E eu não sei se vocês pegaram aqui, mas a ideia de nós fazermos tudo isso, abençoar quem nos amaldiçoa, orar por quem nos maltrata, fazer bem a quem nos faz mal, a ideia por trás de tudo isso é exercer misericórdia às pessoas, porque já recebemos misericórdia. Sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Assim como vocês experimentaram a misericórdia de Deus, ajam com misericórdia. Deu para entender? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Ler essa primeira parte de Lucas capítulo 6, essa parte que está em branco, vamos ser sinceros, é impossível cumprir isso aqui, a não ser que cada um de nós entenda que tudo o que Ele pede para nós fazermos, Ele fez por nós. Ok? Cara, isso muda tudo. Quando Ele fala, vocês que me ouvem, amem seus inimigos, Ele nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Façam bem a quem os odeia. Nós odiávamos a cruz e a Jesus, e Ele nos amou antes de manifestarmos qualquer desejo por Ele. Abençoem os que o amaldiçoam. Foi o que Jesus fez na cruz, abençoando e amando quem o estava crucificando. Orem por quem os maltrata, foi exatamente o que Jesus fez. Senhor, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava falando isso de quem? Para quem? Ele estava orando ao Pai, falando, perdoa esses que estão me matando. Percebam? Esse desafio, esse patamar do reino,
esse caráter do discípulo de Jesus, essa vida cristã só é possível porque nós recebemos tudo isso que Ele está pedindo de nós. E precisamos, então, entender o que é misericórdia. Porque Ele está falando, sejam misericordiosos. Isso aqui é ser misericordioso. Tudo isso que Ele pede é exercer misericórdia. Mas eu queria trazer uma definição mais clara. Misericórdia é a disposição compassiva de sofrer. A disposição passiva, a disposição compassiva de sofrer por e com pecadores, para o bem deles. Ok? Para mim, essa é uma definição belíssima do que é misericórdia. Misericórdia é fazer o que Deus fez por nós. Deus, sendo santo, amoroso, perfeitamente justo, se relacionou com pecadores. E nós, prestem atenção, pessoal, porque existem implicações. É muito lindo quando a gente pega o louvor, vai cantar uma música. Cara, tem algumas músicas que elas são belíssimas. E elas falam sobre quem é o nosso Deus. E é lindo quando a gente fala, és fiel em todo tempo, a bondade de Deus é algo maravilhoso, é belíssimo quando a gente fala, Deus, obrigado pelas suas misericórdias, obrigado pelo teu amor que nunca falha, e a gente canta isso, e a gente enche a boca para falar e cantar essas coisas, não é? Aí Deus vai lá e fala, façam com os outros o que eu fiz com você. Em outras palavras, é como se ele falasse, ame quem te faz mal. Porque eu amei você que matou meu filho. Está entendendo? Então, existe um desafio aqui, a gente precisa entender misericórdia. Nós éramos inimigos de Deus, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 10. Nós éramos inimigos de Deus, a gente vai ler Efésios 2 hoje novamente, está escrito lá. A ira de Deus estava sobre nós, porque nós o rejeitamos, nós escolhemos nos afastar de Deus. Deus nos criou para ser Deus na nossa vida, mas nós escolhemos dia após dia, desde o nosso nascimento, que nós queremos o controle da nossa vida, e não Deus. Nós nos afastamos de Deus. Mesmo assim, Deus escolheu amar seus inimigos. Isso é misericórdia. Misericórdia é amar quem não merece o seu amor. Misericórdia é amar quem faz mal a você. Agora, entenda algo. Lucas, capítulo 6, vai ser um fardo na sua vida. Ok? Se você não responder, o seu Deus é um Deus de misericórdia. Você entende? Você se deleita na misericórdia de Deus? Ou você enxerga Deus como um Deus carrancudo? Ou você enxerga... Está entendendo ou não? Você enxerga Deus como um Deus que está com um chinelo na mão. É assim que você enxerga Deus. Está com um chinelo na mão falando, se você errar, eu não quero mais relacionar. Você vai ficar de castigo e eu não quero mais falar com você. Como que você enxerga Deus? A maneira como você enxerga a Deus é muito importante nessa mensagem. É muito importante e você vai entender algo. A maneira como você entende Deus é crucial para a maneira como você vive os seus relacionamentos. Porque você não vai conseguir ser misericordioso com as pessoas que te ofendem, te fazem mal e te odeiam, são suas inimigas. Você não vai, se você não entender a misericórdia de Deus. Então, em primeiro lugar, entender Deus. Porque se sua resposta for não, eu não entendo a misericórdia de Deus, os seus relacionamentos, sejam na terra ou seja com Deus, é um relacionamento duro, é um relacionamento penoso. E vou te falar uma coisa, as pessoas à sua volta sofrem.
Porque você deve tratar seus relacionamentos de forma penosa. Deve ser duro se relacionar com você, se você não entende a misericórdia de Deus. Entenda a misericórdia. Assim como leite condensado, né? Leite condensado adoça uma fruta amarga, né? Quando eu era pequeno, eu tinha um primo que ele abria uma lata de leite condensado e comia inteira, assim, na colher. Cara, como que ele conseguia? Incrível, né? Mas o leite condensado, sabe quando o leite condensado ele adoça aquela fruta amarga? Às vezes tem uma fruta bem amarga e você bota no leite condensado e fica docinho. Isso é a misericórdia para os relacionamentos. A misericórdia, ela traz paz, ela suaviza, ela traz uma doçura para relacionamentos, às vezes, muito difíceis. E tem muitas pessoas que acham que o motivo de não nos reconciliarmos com pessoas são as nossas diferenças. Cara, eu já ouvi demais isso. Eu me lembro que uma vez eu estava numa campanha missionária e tinha uma pessoa que sempre participava daquela campanha missionária. E ele ia junto com a esposa e com o filho. Um dia, ele apareceu na campanha e... Oi, tal, e cadê a fulana? E ele, não, nós nos divorciamos. Eu era adolescente, eu era um menino. E eu perguntei, por que aconteceu? O menino tentando entender, né? O que aconteceu a ele? Alex, a gente era diferente demais. Ela gostava de novela, eu de futebol. Gente, aquilo lá ficou marcado. Porque eu falei, caramba, ele se divorciou por causa disso, mano. Eu não acredito que ele se divorciou por causa disso. É lógico que não foi por causa disso. Ele estava tentando explicar para um garoto por que ele se divorciou. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que, debaixo desse conjunto de fatores, as pessoas elas não se reconciliam e alegam que são diferentes demais umas das outras. Eu não estou falando apenas de casais. Sou casado. Não estou falando apenas de divórcio. Não estou falando apenas de matrimônio. Estou falando de amizades, eu estou falando de vários tipos de relacionamento. Na verdade, qualquer tipo de relacionamento. As pessoas elas não se reconciliam, as pessoas saem da igreja, as pessoas saem do trabalho. Por quê? Porque de alguma forma falam, não, eu sou diferente, ou eu fui ofendido. Está entendendo? E às vezes nós nos afastamos das pessoas alegando que somos diferentes demais, ou que pensamos diferentes demais, que não temos afinidades. Mas, na verdade, as pessoas se afastam por falta de misericórdia. As pessoas, e eu quero ver isso com vocês. Falta realmente esse exercício da misericórdia. Não sei se você já viu, alguém me ofendeu, fulano me ofendeu. Não gostei do jeito que ele falou comigo, então não quero mais. Se aquela pessoa fosse misericordiosa, se aquela pessoa aplicasse o que Jesus está falando aqui em Lucas capítulo 6, isso não aconteceria. Porque o desafio de Jesus é realmente muito alto. Olha o que ele está falando. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça também a outra. Amem seus inimigos, façam bem a quem os odeia. Então essa ideia de que eu não vou me relacionar mais, e eu tenho as minhas justificativas, isso está na contramão, isso vai de encontro ao que nós estamos lendo aqui. Percebem? Jesus está falando, não. Amem seus inimigos, façam bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Se nós aplicássemos Lucas capítulo 6, não teríamos tantos divórcios, não teríamos tantas separações, não teríamos tantos litígios em qualquer tipo de relacionamento. O que falta para nós é exercermos a misericórdia. Porque a misericórdia, ela nos dá disposição para perder. Veja o que Cristo fez. Presta atenção. Você acha que quando Jesus ele olhou para mim, ele pensou, nossa, eu vou me aproximar do Alex,
O Alex tem tanto a me acrescentar. Você acha que Jesus falou isso? Nossa, o Alex é um cara sensacional. Vou aprender com ele. O Alex me acrescenta. Você acha que Jesus pensa, o Alex me acrescenta. E por isso eu vou me relacionar com ele. Porque ele me acrescenta muitas coisas. Eu ganho muito em me relacionar com ele. Você acha que Jesus tinha esse pensamento? Jesus se aproximou de mim sabendo que eu ia machucá-lo. Jesus se aproximou de mim sabendo que eu ia negá-lo, que eu ia traí-lo. Cara, ele não se aproximou de mim porque eu era bom. Ele se aproximou de mim sabendo que eu era mau. Ele escolheu me amar sabendo que ele ia sujar as mãos por minha causa. E que ele teria que ir para uma cruz por causa dos meus pecados. Isso é misericórdia. Isso é perder. Percebam que o que eu estou propondo aqui é que os nossos relacionamentos, eles não devem ser norteados por quanto nós iremos ganhar. Existe uma falha nas nossas escolhas. Eu não devo me relacionar com qualquer pessoa que seja, que está aqui, pensando, essa pessoa vai me acrescentar muito. Eu tenho que me relacionar com você, pensando o quanto eu devo amar. Por quê? Porque misericórdia é a disposição compassiva de sofrer por e com pecadores, para o bem deles. Isso é misericórdia. Misericórdia é dizer ao outro assim, eu escrevi essa frase. Eu sei que você é pecador. Pecará contra mim e eu contra você. Mas eu vou te amar. Não por aquilo que você faz, mas por causa do que Cristo fez. Vou te tratar não como você merece, mas como Cristo me tratou. Uau! Isso é misericórdia. Assim deveríamos entrar. Assim deveríamos entender relacionamento conjugal. Assim deveríamos entender relacionamento familiar. É a disposição de entrar na lama por causa do outro. Você já tirou alguém da lama? Uma vez, eu cresci numa igreja lá na Asa Sul. Eu era pequeno. E na frente da igreja tinha um campo de futebol. E num cantinho do campo de futebol tinha uma parte sem grama. Não tinha grama. E choveu muito e fez uma poça de lama. E eu era pequeno, quando eu vi aquela poça, eu não pensei duas vezes. Falei, uau, eu preciso pisar nessa poça. E eu fui lá, pequenininho, e eu ficava pulando na poça. E voava lama para tudo quanto é lado. E eu lembro que eu olhei para minha mãe e eu pensei, cara, ela tá brava, mas ela não... Normalmente minha mãe me pegaria pelo braço, menino, vem cá, né? A havaiana de pau. Me pegaria pela orelha. Ela só ficou olhando. E eu, cara, ela tá quieta demais, aquilo ali me deu medo. Eu sei que em casa, meu amigo, a havaiana de pau comeu solta. Mas voou lama, e eu lembro que aonde eu ia, eu sujei a igreja inteira.
Porque uma hora eu voltei para a igreja, no estado que eu estava, e ficou pisadas de lama por tudo quanto é lado. Imagina o carro da minha mãe. Minha roupa estava de cima a baixo, cheia de lama. Ela não tinha outra roupa. Eu simplesmente entrei no carro cheio de lama. Sujei minha mãe, sujei meus irmãos, sujei meus amigos, sujei tudo que estava à minha volta. Você consegue imaginar tirar alguém cheio de lama e não se sujar com a lama dessa pessoa? Você consegue imaginar isso? A possibilidade de você conseguir tirar alguém da lama e não se sujar? Porque é isso que Jesus nos chama a fazer. Nós estamos aqui, quando a Bíblia fala que a gente está aqui para redimir pessoas, e o Toninho orou isso hoje. Enquanto ele orava, ele falou sobre nós resgatarmos as pessoas, redimirmos pessoas. Você acha que é possível tirar pessoas da lama sem se sujar com a lama daquela pessoa? E nós, como cristãos, estamos com um problema sério. Sabe por quê? Porque muitas vezes somos tão seletivos nos nossos relacionamentos que a gente fala, eu não vou me relacionar com aquele, com aquela, com aquela. Ah, porque é uma pessoa muito difícil. Então, como ela é uma pessoa muito difícil, eu não vou me relacionar. Entende? Nós nos afastamos de pessoas difíceis. Sendo que Jesus fez o contrário. Você se acha muito fácil, né? Meu Deus, como você é facinho, facinho. Para Jesus ter escolhido se relacionar com você. Mas não entendemos que a nossa missão é tirar pessoas da lama. Só que se nós formos tirar pessoas da lama, nós iremos nos sujar. Não tem outro meio. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Imagina alguém que pede ajuda e fala, olha, eu sou uma pessoa muito nervosa, muito nervosa. Eu fico irado facilmente, sou sarcástico. Cara, você não imagina, ninguém é mais irado do que eu. Quanto mais próximo você estiver dessa pessoa, a possibilidade dela ferir você com a ira e o nervosismo dela é muito, muito grande. Então, por causa disso, você não vai se relacionar com ela? Está entendendo? Nós estamos cometendo um erro nas nossas escolhas. Não devemos nos relacionar pelo que nós iremos ganhar. Nós precisamos nos relacionar dispostos a perder, se necessário. Dispostos a nos sujar. Pô, mas a minha roupa é de marca. Minha roupa é novinha. Meu tênis, acabei de comprar meu tênis. Tênis da moda. Paguei caro. Você está falando para eu tirar pessoas da lama com esse tênis? Está entendendo? A gente está num cristianismo que não está fazendo sentido. Nós nos relacionamos, mais uma vez, com pessoas, pensando nos nossos ganhos, pensando no quanto vai nos satisfazer. Porque tem pessoas mais agradáveis do que outras. Isso é um fato. Então a gente quer estar perto de pessoas. Ah, não, aquele cara está numa deprê. Estou fugindo de pessoas na deprê. O que é isso? Não é isso que um cristão, um seguidor de Jesus, deve fazer. Vocês estão entendendo? Eu vou me afastar daquela pessoa porque ela me faz mal. Aí eu olho para Lucas capítulo 6 e falo, não, na verdade, você tem que se aproximar mais ainda dela. Eu me lembro uma vez, lá em São Paulo, eu e a Thalita nos aproximamos muito de um casal. E quando nós nos aproximamos muito deles, nós descobrimos coisas sobre a vida deles que eles mesmos compartilharam. E eu lembro de uma noite que a gente estava lá na casa deles, e aí a gente foi para o carro, eu estava indo para a minha casa, eu virei para a Thalita e falei, olha, nós temos uma decisão a tomar. Nós vamos continuar nos aproximando ainda mais deles. Sabe por quê? Porque tudo que eles falaram aqui vai se voltar contra nós. Cara, foi exatamente aquilo que aconteceu. E eu não me arrependo, apesar de ter trazido muito sofrimento, especialmente para a Thalita. Eu não me arrependo.
porque era isso que a gente precisava ter feito. Eu não me arrependo porque eu vejo como um testemunho lindo na obra de Jesus, na nossa vida, na vida da Thalita, no nosso crescimento em relação a isso. Mas a grande verdade é essa, que normalmente escolhemos nos relacionar pensando no quanto iremos ganhar. Queremos ser o the biggest winner e não o the biggest loser. A nossa briga tem que ser para quem vai perder mais. Só é possível ser misericordioso com o inimigo quando lembramos que éramos inimigos de Deus. Existe um desafio muito grande da palavra de Deus para cada um de nós. Mas precisamos lembrar o que Jesus fez por nós. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver. Todos nós vivíamos desse modo. Todos nós vivíamos fazendo o quê? Seguindo os desejos ardentes, seguindo o nosso coração, as inclinações da nossa natureza pecaminosa. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Nós estávamos afastados de Deus, éramos inimigos de Deus. Mas Deus, o que Ele fez? É tão rico em misericórdia. É por isso que Ele se aproximou de nós. Porque Ele olhou para nós, Ele falou, cara, o Alex é falido. O Alex é uma pessoa chata, o Alex vai dar trabalho. Ok? O Alex vai dar muito trabalho. Tá, é ele mesmo. É isso. Mas Deus, Ele é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, 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 que embora nós estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, embora a gente vivesse seguindo os desejos ardentes do nosso coração, embora a gente vivesse inclinado para a nossa natureza humana, que é contra Deus, que é contra os desejos de Deus, Ele virou e falou, eu vou atrás dele, eu vou amá-lo, e eu vou transformar a vida dele, eu vou deixar que a lama dele me suje, eu vou deixar que os pecados dele caiam sobre mim. Eu vou deixar que as dificuldades e os pecados do Alex me manchem inteiro. Mas eu vou atrás dele porque eu o amo. Cara, isso muda tudo. Ele perdeu tudo para nos alcançar e nós devemos perder tudo para alcançar o outro. Se existe alguém aqui, ou alguém que está ouvindo, eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que têm ouvido as mensagens e as séries. Eu quero falar para algumas pessoas, se você largou pessoas, se você se distanciou de esposa, marido, se você se distanciou de familiares, Deus te perdoou. Deus foi atrás de você. Deus se deixou manchar por causa do seu pecado. E se Ele fez isso por mim e por você, nós devemos fazer isso por amor a Deus. Como lemos aqui. Eu vou te amar não por aquilo que você faz, mas por causa do que Cristo fez. Eu vou te tratar não como você merece, mas como Cristo me tratou. Isso muda tudo. Nós vamos amar, nós vamos atrás das pessoas, nós vamos permanecer em casamentos muitas vezes difíceis, em relacionamentos difíceis. Por quê? Porque Cristo permanece num relacionamento com a gente. Porque Cristo permanece apesar das nossas escolhas erradas. Ele não nos ama por causa do nosso desempenho. Quando a gente erra, Ele continua falando, eu te amo. Deus nos ama por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E não vamos fazer isso pelas pessoas. Vamos exercer sim misericórdia, porque Ele foi misericordioso com a gente. Francis Chan, ele falou assim, eu não coloquei a frase do Francis, diz assim,
As brigas se intensificam quando o desejo de estar certo é maior que a vontade de ser como Cristo. Presta atenção, vou ler de novo. As brigas, em qualquer relacionamento, elas se intensificam quando o desejo de estar certo é maior que a vontade de ser como Cristo. É fácil ficar cego no calor da discussão. Né? Não é verdade, gente? Cara, é fácil. Tudo que queremos é ganhar. Eu vou ganhar essa conversa. Eu estou certo. E eu vou provar para você por A mais B que você está errado e eu estou certo. Mesmo se a vitória vier acompanhada de pecado. Nós queremos tanto ganhar que nós somos capazes de ofender, machucar, porque o que mais importa é ganhar. Em geral, quem ganha a briga é a pessoa que menos age como Cristo. Foi o que Francis Chan disse. Nossa briga deveria ser para quem perde mais. Eu vou ceder mais. Não, eu que vou ceder. Não, eu que vou ceder. Não, eu que vou ceder. Não, eu. Ó, quer ir para onde? A gente vai agora fazer um passeio no final de semana. Ah, eu queria ir para o clube. Pô, eu queria ir para o parque. Ah, é? Não, se você quer ir para o parque, eu quero ir para o parque. Não, mas se você quer ir para o clube, eu quero ir para o clube. Não, mas você quer ir para o parque? Não, mas eu vou perder. Não, eu que vou perder. Nossa, briga devia ser assim. Você está certo? Não, você está certo. Imagina. Quem está certo aí? Você. Imagina. O ponto não é quem está certo e quem está errado. O ponto é o quanto vamos preferir nos assemelhar a Cristo ao invés de ganhar a conversa. Porque o ponto aqui é, às vezes você vai estar certo. 90% das vezes os homens... Estou brincando. Foi só uma piada. Mulheres, é só uma piada, mulheres. Tá? A questão não é quem está certo e quem está errado. A questão é a nossa disposição de perder estando certo. Pegou? Isso é se assemelhar com Cristo. Ah, Alex, mas aí os relacionamentos... A gente está dando margem para um relacionamento abusivo. Não, a gente não está falando de não falar a verdade. A gente vai chegar aqui no final. A gente vai tocar nesse assunto. Nossa briga deveria ser assim. Agora, sabe o que é interessante? Vê se você se identifica com o que eu vou falar. Uma vez um amigo me contou que ele fez uma viagem com várias pessoas. E aí, o pessoal queria conhecer museus históricos. E ele não estava assim... Ele era uma pessoa que curtia muito futebol. Ele, cara, eu gosto de futebol. Mas eu quero ter paz nessa viagem. Eu vou aonde a galera quiser. Então ele não... A galera, vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá. Ele calado. Não, vamos onde vocês quiserem. E passou 1, 2, 3, 4, 5 dias. Ele não deu pitaco nenhum. Vamos para a pizzaria, vamos com um hambúrguer. Ele, velho, vamos aonde vocês quiserem, está tudo certo. Um dia ele virou e falou assim, cara, vamos naquele estádio de futebol? E ele falou que foi unânime. Não, vamos não. Ele falou que perdeu a cabeça. Pô, vocês estão de brincadeira. Eu estou fazendo tudo por vocês. Eu não abri a boca em nenhum momento nessa viagem. Eu só pedi para ir para um estádio. Você se identifica com essa história? Porque eu me identifico demais. Isso acontece quando a gente começa a perder da forma errada. Normalmente é assim que as brigas acontecem. E eu não canso de ouvir histórias assim. Pô, eu cedo, faço a vontade dele, ou dela. Mano, eu só quero uma. Não é? É assim que as brigas acontecem. Isso porque a gente não aprendeu a perder da maneira certa. Nós perdemos da maneira certa quando somos motivados pela misericórdia de Deus. Quando a gente é motivado ao resultado, não, eu abri mão, quero ter paz.
Entende? Ah, não, eu tô abrindo mão porque eu não quero entrar num conflito com meu marido, ou com a minha esposa, ou com um familiar XPTO. E aí você, na verdade, está perdendo pela razão de ter paz, de não entrar num conflito, mas você nem sabe, mas aquilo talvez esteja virando uma bola de neve dentro de você. E quando ela crescer, meu amigo, vai virar uma explosão. E você vai botar tudo para fora. E é o que David Harvey, aí sim, ele diz, a misericórdia não muda a necessidade de falarmos a verdade. Não é isso. Não é que a gente não possa em nenhum momento virar e falar, querido, querida, vamos para lá dessa vez. Não é isso. Ou vamos educar. Imagina, você está lá, vamos discutir sobre educação de filhos. Às vezes, um tem uma opinião, outro tem outra. Vamos morar em tal lugar. Às vezes um tem uma opinião, tem outra. Agora, a questão não é que a gente muda a necessidade de falarmos a verdade, não é que a gente não vai mais se expor, não é que a gente vai ficar se reprimindo. Mas a misericórdia transforma a motivação. Deixa de ser o desejo de vencer as batalhas e passa a ser o desejo de representar a Cristo. Ela me tira do centro e coloca Cristo no centro. Essa é a forma de perder da maneira certa. É quando a gente está pensando em Cristo e não em nós. Porque se a gente estiver pensando em nós, sabe o que vai acontecer? Eu perdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente começa a contar e aí vai chegar uma hora que a gente vai jogar na cara. É isso que acontece. Mas quando a gente está pensando na misericórdia que recebemos de Cristo, isso muda tudo. Precisamos matar o nosso eu. Precisamos perder o desejo de estarmos certos. E precisamos, de verdade, de uma disposição real de aplicar Lucas 6 na nossa vida. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Para muitas pessoas, Lucas 6 está além das suas forças, além do que muitos podem suportar. Alguns talvez diriam, cara, ser misericordioso é ruim porque não traz resultado. E você percebe como essa é uma motivação errada? Talvez você é misericordioso com alguém e a sua motivação não é se assemelhar a Cristo. A sua motivação é, eu vou ceder, para na hora que eu falar, entende? A sua motivação, você está querendo, de alguma forma, plantar para colher um mérito, uma autoridade. Você está querendo ceder para que, em algum momento, você tenha a voz em alguma questão, a palavra final em determinada questão. Gente, nós devemos ser misericordiosos por 2 principais motivos, e não por causa dos resultados. Talvez você vai ser misericordioso em um relacionamento para o resto da sua vida. E aquela pessoa vai continuar daquele jeito. Entende? É isso que eu estou querendo dizer, que não é por causa dos resultados. Você não abre mão no seu relacionamento, e aí eu estou pensando muito em casamento. Você não abre mão pensando, agora eu estou ganhando uns pontos. Não é pelos pontos que você vai ganhar. Por que então? 2 razões. Devemos ser misericordiosos por causa das promessas de Deus. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo, de fato, como filhos do Altíssimo. Quando a gente é misericordioso, a gente age como filho de Deus. Uau! Isso é incrível! Quando somos misericordiosos, agimos como alguém que tem como Pai o Deus vivo, Criador. É por isso que a gente é misericordioso, em primeiro lugar. Porque a gente desfruta de um relacionamento de filho e pai. E segunda razão, porque nós já recebemos misericórdia. Eu queria te mostrar o tamanho da misericórdia de Deus.
Olha isso aqui. Olha Salmos 103. Top 5, top 10 salmos da Bíblia, para mim, né? Não sei. Está lá em cima. Top 5, eu acho. Olha só o que o texto diz. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar, cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Cara, eu lembro demais, eu leio esse texto, eu lembro demais do meu relacionamento com as minhas filhas. Gente, a Luana está impossível. Ela está com 2 anos, ela está impossível, cara. Ela está fazendo birra o tempo inteiro, do nada. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. De repente, sei lá, mano, por causa de um vento, e você fala, meu Deus, o que aconteceu? E ela tá o tempo, todo dia tem umas 3, 4, 5 dessas. E a gente vai lá, disciplina, segura, fala, conversa. E confesso que nos últimos dias, muito mais a Thalita do que eu. E a Thalita vai lá, fala, respira, pá, não sei o quê. Cara, deu 2 minutos, ela está dando beijo e abraço na gente. E a gente fica, meu Deus, velho. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar, cheio de amor, não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Sabe quando a filha vem e pede, faz uma coisa que não podia, de jeito nenhum. Aí ela vem e fala, perdão, papai. Vem cá, eu te amo, tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Cara, pai e filha é uma coisa muito doida, né? Eu fico imaginando se a gente é assim, se a gente tem essa disposição, essa misericórdia com os nossos filhos, imagina Deus. É isso que o texto está falando. Olha, ele é misericordioso, ele não permanece irado. Ele fica irado com os nossos pecados, viu? Mas ele não nos castiga. Às vezes ele deveria nos castigar. Ele não nos castiga. E ele não nos trata como merecemos. Se Deus fosse nos tratar como a gente merece, meu irmão, havaiana de pau nada, cajadada de pau, irmão. Mas o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. Cara, Deus nos ama demais. Deus nos ama demais, velho. Que coisa linda. De nós, Ele afastou os nossos pecados. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso, compassivo para os que o temem. Olha o tamanho da misericórdia de Deus com a gente. Olha o tamanho do amor de Deus. Sabe por quê? Sabe por que Deus é tão misericordioso e tão amoroso? Sabe por quê? Porque Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. É por isso que Ele é misericordioso e amoroso. No entanto, o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós. É por isso que Ele tem misericórdia. Porque Deus é justo. E Ele precisa punir os nossos pecados.
Como um Deus justo, Ele precisa castigar os pecados. Mas sabe por quê? Ele não está sempre irado com a gente. Sabe por quê? Ele não nos castiga. E sabe por quê? Ele não nos trata como a gente merece? Porque os nossos pecados caíram sobre Jesus. Jesus foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagar Jesus, causar-lhe dor. E por causa de tudo o que Jesus, o servo justo, passou, Ele fará com que nós sejamos considerados justos, pois Jesus levará sobre si os pecados deles. Sabe por que Deus é misericordioso? Porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Que amor é esse? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E por isso, sejam misericordiosos com as pessoas, assim como o Pai Celeste é misericordioso com vocês. Façam bem a quem te faz mal. Tratem bem aqueles que te odeiam. Se alguém te der um tapa na sua cara, dê outra face. Por quê? Porque foi dessa forma, nessa magnitude, com esse amor e com essa misericórdia, que Deus nos trata e nos tratou. Ele matou o filho dele, Jesus morreu, para que Deus fosse grande em misericórdia, grande em amor. Para que nós pudéssemos ser misericordiosos com as pessoas que nos tratam mal, que nos maltratam e que nos ofendem. Jesus morreu. Jesus pagou o preço. E hoje não apenas estamos livres da condenação do pecado, mas recebemos a misericórdia para sermos misericordiosos. O que faremos então a partir de agora? Vamos parar de buscar nos relacionar a partir do quanto iremos ganhar, mas a partir do quanto iremos perder. A partir de agora, a gente não se relaciona com as pessoas pensando no quão satisfatório será o encontro para nós. Nos relacionaremos com as pessoas pensando no quão satisfatório será para o outro. Escolheremos os nossos relacionamentos não pensando no quão saudável será. Escolheremos dispostos a sairmos cheio de lama para casa. A irmos para casa cheios de lama. Permaneceremos em relacionamentos matrimoniais, familiares, apesar de como seremos tratados. Assim como Cristo faz com a gente. A pergunta é: quem vai perder mais? E a nossa resposta tem que ser: eu vou perder mais. Se eu tiver que perder, eu perco. Se eu tiver que perder, eu perco. A sua briga, a minha briga é: quem vai perder mais? Vamos orar?